Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho para maiores de 18 anos, então fica já o alerta para vocês. Eu vou comentar a publicação Anarcoma, quadrinho underground espanhol do Nazário. Material que chega ao Brasil pela editora Veneta, numa belíssima edição, muito caprichada. Conta com capa dura, esta é a guarda da publicação, com papel offset colorido, são 160 páginas ao preço de R$ 119,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós temos aqui um trabalho que foi produzido na década de 80, no quadrinho underground espanhol El Víbora. O autor dessa obra, durante muito tempo, ele foi professor, ele também foi músico, designer, escritor, e pelo conjunto da obra, trabalhando com quadrinhos, lá em 2001, ele ganhou o Grande Prêmio do Salão Internacional de Quadrinhos de Barcelona, ou seja, ele é o principal nome dos quadrinhos undergrounds lá na Espanha e também do mundo. É um cara realmente muito influente. Tem aqui a foto dele atrás aqui da edição. E nós vamos ter uma obra, galera, que considerando o momento em que ela foi produzida, realmente traz uma carga ainda mais pesada. Como eu disse, essa obra foi publicada na Espanha nos anos 80, mas antes disso, ele já vinha fazendo quadrinhos undergrounds durante o período do franquismo, que foi basicamente a ditadura que rolou lá na Espanha. Depois teve a redemocratização, já nos anos 80, quando sai Anarcoma, as coisas já estavam melhores, né, em termos de repressão, mas ainda assim, né, considerando todo o teor que você vai encontrar nessa obra, realmente é um quadrinho bem subversivo. Além dessa obra ser para maiores de 18 anos, a gente tem aqui um conteúdo homoerótico, onde a protagonista ela é uma trans fatale, não uma femme fatale, né? No caso, a Anarcoma, que basicamente, segundo a própria introdução, né, que aparece aqui, feita pelo Rubem Lardim, escritor, tradutor e roteirista e jornalista, comentando um pouquinho sobre o autor e esta obra. Anarcoma, cujo nome conjuga desgoverno, anarquia e corrosão coma. É um gibi transbordante, um monstruário de luxúria, um modelo de crueldade vibrante e de tabus arremessado pelos ares. Então, galera, a protagonista da história é uma transexual, mas aqui também é tratada como uma travesti. A história é ambientada na Barcelona dos anos 80, onde a protagonista da história trabalha nos clubes de dança, de striptease, onde o mais famoso, inclusive, é o Torpedo. E quando ela não está dançando ou fazendo programas, ela acaba entrando numa investigação acerca do sumiço de uma máquina criada pelo cientista Only You, né? É uma referência aí à palavra inglesa, né? Only You, somente você. E basicamente essa máquina, nos 2 primeiros capítulos do compilado de histórias que estão dentro dessa publicação, serve basicamente como um MacGuffin, ou seja, serve apenas como um fio condutor da história, não tendo lá realmente uma grande importância. Tanto que essa máquina nunca é dita o que ela realmente faz, por que ela é tão importante e por que tem tanta gente atrás dela. Somente lá no capítulo final que a gente tem um vislumbre, né, do que realmente essa máquina é, como ela funciona e assim por diante. A publicação ela vai trazer, né, além daquele texto de abertura, uma apresentação dos personagens, o que já deixa o leitor ambientado e contextualizado com relação aos personagens que vão dar as caras na publicação. Obviamente, a primeira delas é a protagonista, a Anarcoma. Depois nós temos o Janfrey, que já foi namorado da Anarcoma, eles se conheceram durante o serviço militar, só que ele casou, teve filhos, e eventualmente eles acabam se reencontrando, mas ele não vai abandonar a família. Aí você tem aqui, ó, Kate e suas amigas, a Pazzi, os bofes viados, travestis e etc. Você tem aqui os irmãos Hare, que são 2 cientistas bem
malucos que tentam também superar essa máquina criada pelo On Liu. Temos esse robô, o XM2, que é super dotado, tá? Não de inteligência. Aqui o professor On Liu e sua máquina, a polícia, máquinas falsas que são criadas no decorrer da história, né? Porque como existe realmente uma disputa para quem vai encontrar essa máquina do professor On Liu que foi roubada, para despistar, né, quem eventualmente está procurando por ela, várias máquinas falsas são criadas durante o desenvolvimento da história. Aí nós temos aqui a quadrilha do senhor Del Cabalito, o chefe, o tagarela, o tarta, gordo, o fantasma e assim por diante. Conde Negro e os Cavaleiros da Santa Ordem de São Reprimônio, obviamente fazendo uma clara referência, né, à política estatal de repressão. Temos também a Metamorfosina e suas piranhas caolhas, que são uma das poucas mulheres que vocês vão ver dentro da trama. Basicamente, a história é composta, sei lá, 85% por homens e homens homossexuais. Esse quadrinho vai ter muitas cenas de nudez, muito sexo explícito, e praticamente todas as páginas você vai encontrar algo nesse sentido. Então, já na abertura aqui da história, você já tem, né, a protagonista transando. E como eu disse, é um quadrinho que vai trazer a realidade dos transexuais, dos travestis, dos homossexuais durante os anos 80 lá de Barcelona. E é uma publicação que também traz muitas mortes. Eu não lembro de encontrar praticamente nenhum homem hétero dentro dessa publicação, com exceção ali de alguns policiais que estão investigando as mortes que acabam ocorrendo por essa busca pela máquina do cientista On Liu. Tem ótimos desenhos, houve uma recolorização da publicação, que eu gostei bastante, eu até procurei imagens da edição original e eu achei que essa recolorização realmente melhorou a qualidade da arte do próprio Nazário. Ele tem, né, essa pegada, esse quesinho underground. Olha só. Então, galera, essa máquina que está desaparecida, que foi roubada, nos primeiros capítulos serve como um MacGuffin, né? Inclusive, aquele robô, o XM2, eu acho que é esse o nome dele, né? Deixa eu só olhar aqui se é isso mesmo. XM2 acaba entrando nessa jogada de descobrir onde está a máquina, se torna amante da Anarcoma, aqui eles se conhecendo. Outros robôs são criados também. E a história, em alguns momentos, ela simplesmente nem dá bola para essa máquina, ela entra ali nos meandros, né, dessa coisa mais de luxúria envolvendo as pessoas nos subúrbios ali, dos clubes de dança de Barcelona, mostrando até mesmo uma certa hipocrisia de alguns personagens que querem dar de machões e tal, mas se sentem atraídos, né, pela Anarcoma ou por outros trans e travestis que são mostrados aqui dentro da história. Aqui, nesse velório que abre o capítulo 2, vira uma putaria. Você tem aqui o pessoal transando em tudo que é lugar. Os cientistas que criaram uma outra versão aqui de um robô erótico para ir à caça do XM2, porque ele sumiu, virou amante da Anarcoma e não faz outra coisa além de ceder aos desejos dela. O problema, galera, dessa publicação é a quantidade de
personagens. Você tem muitos personagens dentro da trama, isso acaba confundindo um pouquinho o leitor. Mesmo você lendo a publicação de uma vez só, como foi o meu caso, eu me senti confuso em alguns momentos. Você fica com aquela dúvida de qual personagem é qual, se ele já tinha morrido, não tinha morrido. Como vocês veem aqui, tem cenas de violência e tal, mas que sempre acaba resolvido na cama. E em diversos momentos o leitor percebe que essa busca pela máquina, no final das contas, acaba sendo uma desculpa, né? Para mostrar as mais diversas putarias nesta Barcelona dos anos 80. A ideia do Nazário claramente é chocar o leitor, né? E eu acho que a história ela melhora a partir do capítulo 3, o capítulo final, onde aí sim nós temos uma história com mais ideias de desenvolvimento, onde realmente vai trazer uma explicação sobre essa máquina, os personagens passam por situações bem tensas. Antes é uma coisa que mostra mais a relação ali, né, dos gays ali de Barcelona, os desejos, né, esse lance de querer encontrar alguém cada vez mais bem dotado. Você tem isso em vários momentos. Então eu acho que no capítulo 3 a gente tem uma história melhor desenvolvida. Então, de maneira geral, obviamente esse quadrinho não é para todo mundo, mas eu acho muito importante esse tipo de publicação, né, que vai contra o normal, contra o que eventualmente as pessoas consideram como correto. Isso pode, isso não pode. Eu sempre comento, né, aqui no canal que eu sou a favor da liberdade criativa. E esse quadrinho, ele é a demonstração de que essa liberdade deve existir, independente do gosto da pessoa, delas querer ler uma publicação que envolve ali, né, os transexuais, os travestis ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem a opção de comprar. Caso você não queira ler, você simplesmente não lê, mas não queira boicotar ou falar que a publicação vai degenerar a família ou qualquer coisa nesse sentido. Exatamente por isso que eu sou contra o politicamente correto, sou contra o que aconteceu, por exemplo, com o Léo Lins, né, com relação a aquelas medidas judiciais, né, que fizeram contra ele. Então eu acho muito importante sim que esse tipo de publicação ela continue, né, pelo menos como opção para quem eventualmente quer ler esse tipo de trabalho. Nós temos aqui algumas histórias curtas na parte final, né, da publicação Anarcoma. E como vocês estão vendo, várias cenas de sexo explícito. E aí nós chegamos aqui nos extras, no final da publicação, mostrando alguns pin-ups, algumas capas da edição. É um trabalho realmente bem feito aqui pela editora Veneta. Particularmente achei uma história mais interessante pelo contexto histórico e social do que efetivamente pela trama em si, né? Tanto que, como eu disse, acontecem várias mortes, a polícia entra na investigação, mas isso não é mostrado de uma forma mais intensa, né? Da polícia realmente preocupada, ainda que a gente esteja falando, né, de pessoas que são invisíveis ou de pouca importância dentro da sociedade, né? Pelo menos é assim que os travestis, transexuais se sentem, né? Então você poderia justificar dessa forma, né? Essa falta de preocupação da polícia em investigar. Mas eu achei que poderia ter uma abordagem um pouco melhor nesse sentido também. Então, que nota que eu dou para Anarcoma do Nazário? Eu dou a nota 8,5. Uma publicação que com certeza tem o seu nome na história dos quadrinhos, principalmente no underground espanhol. Traz uma temática realmente impactante, subversiva, né? Um trabalho bem pesado aí, feito por parte do Nazário. A gente pode definir esse quadrinho aqui como um quadrinho pornográfico, literalmente, né? Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!